Eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias para trazer para vocês nesse girão de notícias, primeira edição. Não esquece de deixar o seu like no começo do vídeo aí, que eu sei que tu vai escrever. Se você é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Vamos falar aí de reforços. O Vasco já definiu as suas carências e está no mercado à busca de novos jogadores. Como informou o Alexandre Pássaro, o Vasco vai trazer pelo menos aí de 1 a 2 jogadores para o Campeonato Carioca, a Série B que tem início no dia 28 e 29 de maio, ou seja, hoje é dia 1º, mês que vem já temos aí o início da Série B. O Vasco deve contratar mais reforços. Algumas posições o Vasco julga como carente, porém alguns jogadores passam por observação e, mediante o seu desempenho, o Vasco pode abrir mão de contratar um novo jogador. Depende muito do desempenho dos atletas que aqui estão sobre análise. Vou dar um exemplo aí de um jogador que estava sob observação, mas não vem rendendo, e por isso o Vasco agora sim deve ir ao mercado atrás de um jogador para essa posição. Vamos falar do Thiago Reis. É um jogador que é um centroavante fixo de área e caso apresentasse um bom futebol e tivesse desempenhando bem para ser reserva, só para entrar numa eventualidade quando o Cano tivesse suspenso ou contundido, poderia ficar no elenco e fechar a lacuna com ele mesmo. Mas o Thiago Reis não vem apresentando um bom futebol já há bom tempo, diga-se de passagem. O Vasco tem tentado recuperar aquele grande artilheiro da Taça São Paulo, mas no time profissional o Thiago Reis não se confirma. Teve até aquele bom início no Campeonato Carioca de 2019, no comando do Alberto Valentim, fazendo seus golzinhos, mas infelizmente o Thiago Reis nunca entregou aquilo que se esperava dele. Voltando para trás, a principal carência que foi detectada no elenco, aquilo que o Vasco busca com maior urgência, é um goleiro experiente, já que o Lucão é visto como uma grande promessa, mas chegaram a um consenso de que ele ainda não está pronto. Ninguém está desdenhando do Lucão ou acha que ele não é goleiro para o Vasco, muito pelo contrário, mas que ele ainda precisa de uma maior rodagem e seria bom ter um goleiro experiente com ele. Então o Vasco deve sim ir ao mercado. Teve a sondagem ao Tadeu do Goiás, mas os valores são altos, o Goiás não empresta o jogador, só vende. Teve aquela situação do Júlio César também, que houve um oferecimento. O Vasco quis muito o Vanderlei, mas se assustou com os altos vencimentos. O Grêmio não queria pagar maior parte do salário do jogador, então a negociação melou. E tiveram vários oferecimentos. O Falcon, o goleiro uruguaio e muitos outros. Segundo os companheiros do Esporte News Mundo, há a possibilidade de nos próximos dias o Vasco já estar anunciando esse goleiro. Informação dada por eles é que o Vasco recebeu recentemente alguns oferecimentos e alguns nomes agradaram a comissão técnica, e o Vasco estaria mantendo conversas que podem vir a se concretizar no decorrer dessa semana ainda, ou mais tardar, começo da semana que vem. E os companheiros do Esporte News Mundo apuraram junto à direção do Vasco e detectaram as carências. Falei do goleiro, o Vasco busca também um zagueiro ainda alto, um jogador de boa estatura e que seja barato. O Vasco não vai contratar um zagueiro caro, um zagueiro para onerar a sua folha. E aí chega a ser cômico, né? Porque o Vasco, num primeiro momento, estava trazendo o Hernando, né, na função ali que seria do Marcelo Alves, e a cozinha estava fechada. Mas não, se desfez do Marcelo Alves, trouxe o Hernando e agora está indo ao mercado buscar um zagueiro. O Pássaro alegou, né, o motivo pela saída do Marcelo, que o Hernando seria mais barato do que ele, porque para o Marcelo poder ficar, teria que comprar o jogador e não era tão barato assim, e o Madureira queria um valor por empréstimo. Ele falou isso na coletiva. Enfim, questão que o Vasco de fato está no mercado, atrás de um zagueiro alto. Outra posição também que deve chegar para ser reserva, um jogador categoria aposta, só para complementação de elenco, é a lateral esquerda. Inclusive, o nome mais provável que deve chegar para o Vasco aí livre, depois de seu contrato encerrar após o Campeonato Carioca. Lateral esquerdo, Jean Vitor, do Boa Vista. Trouxe essa informação para vocês na semana passada.
Indo mais à frente, o Vasco busca ainda um primeiro volante, aquele cão de guarda, função hoje que faz o Bruno Gomes. O Andrei joga de primeiro volante ali, mas não é aquele cão de guarda. É um jogador que pode jogar ali, mas de origem o Andrei é segundo volante. O Leandro de Sábato foi oferecido, queria muito jogar no Vasco, mas as negociações não avançaram, porque o próprio Vasco mesmo não quis. Teve também a situação do Vasco ontem, procurar saber a situação do Michel, mas segundo os companheiros do Esporte News Mundo, o Vasco busca um nome que seja unanimidade, e também o Matheus Jesus. Informei para vocês ontem também que o Vasco desistiu, achou que o jogador tem muitas questões aí que fazem com que seja uma contratação arriscada, e o Vasco desistiu da contratação dele. Inclusive, quase que o Bragantino devolve ele ao Corinthians por questões indisciplinares. Falei isso para vocês também no vídeo anterior. A camisa 10, o meia armador, o Vasco tem Marquinhos Gabriel e Carlinhos. O Laranjeira também é um meia armador, vinha jogando de falso 9, mas a posição dele de origem é aquela. Ele jogou bem contra o Fluminense, acendeu uma luzinha aí para o Marcelo Cabo, e pode ser que o Vasco deixe de stand-by essa situação. Se o Laranjeira manter uma sequência e apresentar bem, o Vasco vai descartar. Mas caso seja apenas um lampejo do Laranjeira, o jogo do Fluminense, mais à frente, pode ser sim que o Vasco vá atrás do meia armador. Mas no primeiro momento não é uma urgência. Então essas são as posições. O Vasco busca também, para finalizar o elenco, um jogador de beirada. O Everaldo era o nome predileto, mas infelizmente, devido aos altos salários, o Vasco não conseguiu chegar num consenso com o Corinthians. Então o Vasco está sim no mercado, principalmente depois da lesão de Thales Magno. Vou dar a minha opinião aqui. Com o surgimento do Figueiredo, caso ele confirme o bom futebol, que para mim me encantou muito o jogo dele contra o Fluminense, e é um jogador que eu já conheço da base. Figueiredo, inclusive, muito tempo jogou de centroavante. Se precisar, ele pode ser uma sombra para o Germancano. E é um jogador que tem cheiro de gol, sabe fazer gol. Foi, inclusive, artilheiro da base. Acho que ano passado, ano retrasado. Eu acho que o Vasco não precisa contratar um jogador de lado, na minha opinião. Não é? O Thales contundiu, o Figueiredo estava no sub-20, não estava nem no time principal. Então, acho que com Figueiredo, Peck, Morato, Léo Jabá, Thales, Vinícius, devo estar esquecendo o nome de alguns, se eu não me engano são 6 ou 7. Acho que para mim é suficiente, porque trazer por trazer, porque o Vasco não deve contratar um ponta de peso. A tendência, foram contratados para serem titulares, foi o Morato e o Léo Jabá. Como o Peck está jogando muito bem, nesse primeiro momento alguém aí vai para o banco, porque não é justo tirar o Peck do time. Mas você tem pelo menos 3 boas peças aí já de cara. Léo Jabá, Morato e o Peck. O Figueiredo, se continuar aí, para mim passa até a frente do Peck um pouquinho, é um jogador que tem força, agrega um pouco mais. E o Thales, caso recupere o futebol que a gente vem esperando e não vem confirmando, é um jogador também muito interessante. Bom, e para finalizar, vamos falar da situação de atacante. Atualizar para vocês a situação do atacante Gonzalo Carneiro, que ontem foi muito ventilado no Vasco. Trouxe para vocês no giro de notícias ontem o Marquinhos do Detetive Vasco para poder trazer algumas informações para a gente aqui, que foi mais uma cavada do empresário, vamos dizer assim. E a parada é a seguinte: o companheiro Marcos Portuga conversou com o empresário dele, o Pablo Betancur, e o Pablo Betancur confirmou que o Gonzalo Carneiro, nesse momento, já encontra-se na Europa para estar fechando o contrato com a sua nova equipe, e foi ventilado nas últimas horas o nome do centroavante Abel Hernandes, que era reserva no time do Internacional, e foi ventilado ao Vasco. Segundo o empresário, a apuração do Marcos Portuga, o Vasco não sondou o jogador. Quem fez proposta e chegou a abrir negociações foi o Fortaleza, o único time brasileiro que procurou, e algumas equipes do México. Então, até o presente momento, o Vasco não procurou Abel Hernandes. Quem sabe o nome do jogador pipocando aí, o Vasco possa se interessar e ir atrás. Mas, num primeiro momento, não houve nenhuma sondagem do Vasco pelo nome do jogador, beleza? Bom, galera, e para finalizar, vamos falar de Campeonato Carioca. Ontem tiveram 3 jogos, o Flamengo venceu o Bangu, o Botafogo empatou com o Madureira e o Nova Iguaçu fora de casa venceu o Macaé. Restam ainda 2 jogos nessa rodada, Resende e Portuguesa, e Boa Vista e Volta Redonda. Após o encerramento dessa rodada, o Vasco, no máximo, fica aí a 4 pontos do G4 e pode cair mais uma posição. Já caiu para a 9ª, pode chegar à 10ª, e por incrível que pareça, o campeonato está tão embolado
que o Vasco, mesmo estando talvez aí na 10ª colocação no encerramento da rodada, tem condições de se classificar, porque são 4 pontos para tirar em 4 rodadas. O Vasco pega 3 equipes pequenas ainda e tem um clássico a jogar com o Flamengo. Vai ter que fazer uma campanha praticamente perfeita agora, meter o pé no acelerador, atropelar todo mundo, mas é bem provável que o Vasco consiga se classificar caso vença todos os seus jogos. A questão agora é conseguir vencer todos os seus jogos. Mas o Campeonato Carioca, na real mesmo, a gente tem que olhar como laboratório. Acho que o Campeonato Carioca não é parâmetro. A gente já foi campeão carioca em algumas oportunidades e foi rebaixado. Já fizemos campanhas ruins, como no Carioca de 2011, e acabamos a temporada campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e semifinalista da Sul-Americana. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Logo mais, entre 3 e 4 horas da tarde, o Dieguinho chega com mais informações. E para finalizar o dia, 9h30 da noite, a gente chega com o nosso terceiro girão de notícias aí. Beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like, é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e você vai ficar bem informado de tudo aquilo que rola no Vascão. Notícias corretas, bem apuradas, com credibilidade e, claro, com a irreverência do Dieguinho que vocês tanto gostam, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento Dieguinho volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!